Saudações, amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Começando mais um Top Atualidades, que já está aí na sua tela. Semana de 20 a 26 de março e o mural de notícias. Vendaval Cambridge Analytica abala os Estados Unidos por fraudes com dados do Facebook. Pedro Paulo Kuczynski apresenta renúncia à presidência do Peru. Entidades pedem proteção a sobreviventes do assassinato de Marielle na ONU. Brasil registra quase 60 mil pessoas assassinadas em 2017 e Fórum Mundial da Água. 1 em cada 6 cidades do Brasil corre risco hídrico. Então, como você já viu, está bastante movimentado aqui o top e a gente vai para aquela aula de destaque. E vamos então para a aula de destaque, que não pode ser outra, né? Vendaval Cambridge Analytica abala os Estados Unidos por fraudes com dados do Facebook. E a maior empresa de mídia do planeta, em alguns dias, só perdeu 50 bilhões de dólares em ações, né? E o Zuckerberg vai ter que explicar, né? Ele andou aí um pouco sumido, deu uma sumidinha aí do Face uns dias, e depois veio com aquela história assim, né? Bem, sim, erramos. Então, agora vai ter que responder por isso, porque alguns milhares de processos de usuários do Facebook lá nos Estados Unidos já estão sendo abertos. Então, o que vai acontecer com o Facebook por causa dessas denúncias, né, que jornais americanos andaram publicando? Porque isso também não preocupa só o Facebook, preocupa também a administração Donald Trump, porque, óbvio, está ligado aí a questão das eleições lá, né, em 2016. E a data, aí há uma data-chave que é 2014, inclusive eu tenho aqui um pequeno resumo na lousa, mas antes eu quero só passar os slides para que vocês depois possam acompanhar, inclusive pegar o link que nós utilizamos aqui para montar os textos, mas é realmente um assunto bombástico, né? Isso me lembra aquela série da Netflix, né, que acho que muita gente deve ter assistido e gostado, Black Mirror, e lembra também a 5ª temporada da série, né, também da Netflix, que fala, né, do senhor presidente, né, dos Estados Unidos, que é o Frank. Você sabe de quem eu estou falando, você que gosta e assiste a série, não é? O House of Cards. Isso também é mostrado a como, através de rede social, você pode manipular, sim, o comportamento eleitoral do cidadão. Não só o comportamento dele, mas também entender o perfil psicológico do usuário do Facebook. Claro que na série não foi falado o nome da empresa Facebook, mas deixava claro que ao fazer aí uma análise das pessoas que tramitam, como eu, como você, né, pelas redes sociais, é possível sim traçar um perfil psicológico e através disso essas pessoas, nós usuários, podemos ser influenciados pela campanha eleitoral. Então, tudo isso ainda vai ser tratado nos próximos meses, claro, mas não seria verdadeiro se a gente não tivesse esses dados que eu acabei de falar para você. A empresa acabou de perder 50 bilhões de dólares. Então, o risco, a confiança no Facebook realmente está extremamente abalada. Para a gente
resumir bem aqui essa questão, vamos lá para a lousa, aonde eu tenho aqui que em 2007 o Michael Kosinski, da Universidade de Cambridge, ele desenvolveu um método para analisar a personalidade dos usuários de rede social. Ele desenvolveu isso, que parecia ser muito eficiente, tanto que empresas de marketing de político interessadas o procuraram para comprar dele essa ideia. Em 2014, o Kosinski ele se recusou, falou, olha, eu não vou me meter nisso, eu não vou vender para ninguém. Mas o parceiro dele, amigo dele aí de criação, o Alexander Kogan, o colega dele aceitou, ok? Foi desenvolvido então um aplicativo. Essa é a sua vida digital. Você deve lembrar. Pelo Face. E o Kogan, lá nos Estados Unidos, ele pagou $5 para cada usuário que quisesse passar por essa análise. Claro que muita gente achou interessante, falou, pô, até de graça, mas se está pagando $5, vamos lá. Participou então, né, dessa experiência, resultando aí em aproximadamente 300 mil usuários. Desses 300 mil usuários, sem que eles soubessem, isso foi estendido aos seus amigos e aos amigos dos amigos, calculando aí por baixo 50 milhões de usuários do Facebook. Ok. Por que isso pode atingir Donald Trump? Acontece que o Kogan, ele vendeu para a empresa Cambridge Analytica essa ideia. E essa empresa recebeu investimentos de $15 milhões do bilionário Robert Manser, que foi indicado por Steve Bannon, o ex-estrategista da campanha Donald Trump. Através da empresa Cambridge Analytica, foi montado então o perfil do eleitor, que, claro, teve influência nas decisões eleitorais desses eleitores durante o ano de 2016, ano em que o senhor Donald Trump venceu a eleição. Agora, o que eu estou dizendo aqui para você está saindo nos jornais, viu? Está saindo em revistas semanais aqui, está rodando pelo mundo. Não é nenhuma fantasia minha, eu também não estou afirmando, eu estou colocando para vocês, porque vamos trazer esse assunto aqui novamente no Top? Vamos, claro que vamos, porque tem muita coisa aqui que ainda precisa ser analisada com calma e, claro, algumas cabeças já estão rodando, entre elas, possivelmente, até do Zuckerberg, que disse que foi muito ingênuo de confiar nessa empresa, né, não ter passado, porque o Facebook assinou um termo de responsabilidade sobre os dados, né, dos usuários lá em 2011. Porque em 2009 algumas empresas de proteção ao consumidor queriam abrir processos contra o Face, porque afirmavam que o Face estava liberando dados do perfil do usuário para empresas privadas interessadas em vender mais. Então, em 2011, o Face assinou um termo de responsabilidade dizendo, não, nós vamos proteger o nosso usuário, os dados são todos secretos, mas agora a gente já está sabendo que não é bem assim. E é claro, é por isso que o Face perdeu aí, em alguns dias só $50 bilhões. Então, voltando para cá, está aqui o último slide com o link, que, claro, você vai conferir, ok? E
Continuando aqui, perdão, você já percebeu que está meio ruim a minha? Ontem, sábado e ontem, né, domingo, aula o dia todo não é mole, mas continuando o top atualidades, mundo política. Pedro Pablo Kuczynski, o PPK, né, apresenta renúncia à presidência do Peru, ele que em 3 meses já ia entrar para segunda, né, o Congresso peruano já ia entrar com o segundo processo de impeachment contra ele, aquela história de envolvimento, né, quando ele não era presidente, mas ele foi sim, segundo as investigações, estar envolvido com a construtora Odebrecht, e aí ele preferiu renunciar, claro. E agora o Martim, né, esse é o nome dele, né? Acho que não deve estar aqui no texto, deixa eu ver se está aqui, isso. Martim Vizcarra, o vice-presidente, que é um cara da área de educação, muito discreto, assumiu a presidência aí do nosso vizinho aqui da América do Sul e esperamos que eles agora toquem a sua vida para frente. Tá aí os slides e relação. Presidência do Peru e política, sugestão de leitura, indulto a Alberto Fujimori, a chantagem que bloqueia a política peruana. Mundo Marielle Franco. Entidades pedem proteção a sobreviventes do assassinato de Marielle na ONU, né? A Marielle Franco e o Anderson Gomes, né, que foram as duas vítimas desse brutal assassinato. Inclusive, houve a semana passada uma série de vídeos fake, né, e notícias falsas sobre a ex-vereadora. Isso é muito triste mesmo, mas agora algumas entidades estão pedindo proteção para aqueles que sobreviveram, né, porque é claro que a lista de eliminação não ficaria só na vereadora, né? E temos sim que lembrar do motorista que foi uma fatalidade para ele estar ali na hora errada com a pessoa errada, né? Mas também é outra vítima aí dessas quase 60 mil, ou um pouco mais de 60 mil pessoas que são assassinadas no Brasil. Relação: assassinato de Marielle Franco e ONU. Sugestão de leitura: apontadas como suspeitas pela execução de Marielle, milícias atuam no Rio sem serem incomodadas. Brasil, crimes. Brasil registra quase 60 mil pessoas assassinadas aqui no ano de 2017, eu acabei, né, de registrar isso, falei agora há pouco, né, das 60 mil, se fosse só a Marielle seria muito triste, mas infelizmente não é só a ex-vereadora, nós temos aí numa média, daí um cálculo de 164 pessoas por dia são assassinadas no Brasil. Se você for dividir isso, e eu aí fiz essa divisão, você vai ter 6 pessoas por hora são assassinadas no Brasil, uma a cada 10 minutos. Então, a cada 10 minutos, o top aqui pode durar quase até 20 minutos, no Brasil 2 pessoas já foram assassinadas no nosso país. Isso deixa o Brasil numa triste situação, terrível situação. Relação: mortes no Brasil e violência. Sugestão de leitura: as mortes violentas mês a mês no Brasil. Mundo Água. Fórum Mundial da Água. 1 em cada 6 cidades do Brasil corre o risco hídrico. Isso sem contar, né, que por ser a 9ª economia mundial, o Brasil é, pelo menos ainda, a 9ª economia mundial, 100 milhões de brasileiros não têm acesso à rede de esgoto. Só 100 milhões. É quase a metade
da população brasileira não tem acesso à rede de esgoto. Isso é um escândalo, como também foi a não participação do presidente Michel Temer no evento. Ah, mas ele não foi porque estava muito ocupado. Será? Bom, tudo bem que também não veio nenhuma autoridade de peso de países desenvolvidos. Não veio. Porque o fórum foi um sucesso, ele teve aí, né, uma rotatividade de mais de 100 mil pessoas e é considerado até agora o maior fórum hídrico já feito, mas a gente entende que para as principais autoridades dos principais países do mundo, o fórum não foi assim tão importante, tanto que eles não vieram prestigiar, assim como o nosso presidente, que abriu o fórum e depois foi cuidar do país, esperamos nós. Ok? Relação: crise hídrica no Brasil e falta de água. Sugestão de leitura: Unesco propõe solução verde para melhorar a gestão da água no mundo. E vamos então à solução do desafio da semana passada. E se você não sabe qual é a questão, ela está aí na sua tela. E esperamos aqui no NEAF que você escolha a alternativa C. C de certo, né? A coordenação entre Brasil, Rússia, Índia e China iniciou-se de maneira informal lá em 2006, com a reunião de trabalho entre os chanceleres dos 4 países, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas. Em 2007, o Brasil assumiu a organização do encontro e, nessa ocasião, verificou-se que o interesse em aprofundar o diálogo merecia, né? E aí vai o texto falando daquilo que, cuidado, hein? Cuidado, porque o BRICS já não tem mais aquele peso que teve até meados de 2012, 2013. Entre essas economias, no caso, só 2 ainda têm grande destaque, que é o caso da China. E a Índia, país que mais vem crescendo no mundo atualmente, tudo bem. No caso do Brasil, da Rússia e da África do Sul, as coisas não andaram indo muito bem na economia. Então, inclusive, no caso do Brasil e da África do Sul, houve aí até uma queda no PIB. Então, o BRICS, ele perdeu, tá? Não é que ele deixou de existir, que nem o Banco BRICS. Ainda existe sede lá na China, tudo, mas essa relação que prometia estar cada vez mais aquecida, agora anda meio assim fria. Mas, em termos de temas de atualidades, não podemos desprezar a importância da sigla até os dias de hoje. E vamos ao desafio dessa semana. Na quinta-feira, 12 de outubro, com a ajuda de bombardeios russos, as forças do governo conseguiram entrar no território, assumir o controle de 4 bairros e forçar os integrantes do grupo a recuar até o rio Eufrates. Apesar desse fato, o país continua em forte conflito. A notícia diz respeito ao recuo do grupo A. Curdo do Afeganistão, B. Al-Qaeda da Turquia, C. Curdo do Paquistão, D. Estado Islâmico da Síria e Boko Haram no Iraque. E assim terminamos mais esse Top Atualidades, que foi de 20 a 26 de março, esperando que você tenha gostado e que seja muito útil aí para a sua pesquisa, para os próximos concursos de atualidades, Enem, vestibular, que for aparecendo, ok? Prometendo voltar a semana que vem, você vai mantendo a sua pesquisa aí e a gente vai trabalhando por aqui. Até mais!